Aleluia, glória a Deus, obrigado pela homenagem, né? O pessoal da mídia aí, toda a equipe, que Deus, né, os irmãos aí, que Deus abençoe. Para nós é uma alegria. Me te amo, cara. Para nós é uma alegria, eu e a pastora Daiane somos gratos a Deus por podermos, né, servir ao Senhor ao lado de cada um de vocês, né? Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos comissionou e somos gratos a Deus por essa igreja maravilhosa, no qual nós temos o privilégio de servir, né, junto com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um aí, pelas lembranças que o Senhor possa abençoar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Dai estava aqui com a gente, né? Ela não se sentiu muito bem, acabou não se sentindo muito bem, ela foi para o hospital, então que a gente... E foi antes da gente orar, né? Eu creio que o Senhor já está ministrando cura sobre ela também, amém? Então, que a gente possa estar continuar colocando ela em oração, amém? Queria também reforçar alguns avisos. Nós vamos ter, no dia 21 agora, o nosso bazar aqui na igreja, né? Então, dia 21, vocês viram ali, nosso bazar, no sábado, dia 21 de junho. Então, já se prepare, irmãos, que vai ser benção demais, vai ter bastante roupas aí, vai ter acessórios, né? Então, você que quer renovar aí seu guarda-roupa, né? Dia 21 você vai ter oportunidade para fazer isso. E também, irmãos, queria dar um outro recado. Na próxima quinta-feira agora, nós não vamos ter o nosso culto Alcance Fire, amém? Glória a Deus, porque, né, é um dia, né, especial, é o dia dos namorados, então a gente quer que, né, você que é casado, você, né, que tem o seu par, né, você possa tirar o seu tempo para estar, né, aproveitando com o seu cônjuge. Então, dia 12 agora, né? Então, nós não vamos ter o nosso culto aqui, então, que você tenha o seu culto em casa, aleluia, glória a Deus, né? Ou no restaurante, ou no lugar onde você vai levar, né, a sua digníssima. Os homens aqui estavam na jornada masculina, né? Então, já sabe que, né, vocês têm uma incumbência, né, de fazer isso, aleluia. Também já queria liberar as crianças. Nós temos um ministério infantil, né? O ministério infantil até 10 anos, então os pais precisam fazer o check-in ali, então você precisa levar a sua criança para ser feito o check-in, porque é colocada uma pulseira de identificação, amém? Glória a Deus. Também, irmãos, só reforçando, nós vamos ter o nosso retiro, faltam 20 dias aí, mais ou menos, né? São 26 dias, dia 27, né? Então, hoje é dia 8, então faltam menos de 20 dias para o nosso retiro de integração. Então, né, nós estamos com a expectativa muito alta daquilo que Deus vai fazer. Nós temos vagas ainda para você que quer participar. Puxa, eu quero participar desse retiro, né? Nós temos vaga para você ainda, e você pode nos procurar, ou a equipe aqui dos nossos voluntários ao final do culto, que eles vão te orientar. Será um divisor de água na sua vida, irmãos, né? Eu lembro do meu primeiro retiro, quando eu fiz o meu primeiro retiro de integração, né, eu fui transformado. Muitas áreas da minha vida foram transformadas, né, por conta de eu ter aceitado, de eu ter me disponibilizado a participar do retiro. Foi bênção demais na minha vida. Então, queria desafiar você que não fez a sua inscrição ainda, né, que quer participar, que sente que, né, tem algo de Deus para a sua vida lá. Queria te desafiar a fazer a sua inscrição. Tenho certeza, né, que não será um dinheiro perdido, né, tem um custo, mas será um investimento, né, muito grande na sua vida. Amém? Eu também queria honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, você que nos visita pela primeira vez, levanta sua mão, queria conhecer você. Tem alguém que nos visita hoje? Glória a Deus, ali ao fundo. Uma salva de palmas, igreja, né, para essas vidas.
Sintam-se à vontade, vocês estão em casa, né? Nossos voluntários vão te auxiliar aí. Qualquer dúvida, né? Nós temos a nossa equipe de voluntários que estão com o crachá ali de identificação. Você que também que nos visita, nós temos ao fraudário aqui à esquerda, no fundo, né? Você também que nos assiste de forma online, né? Coloca aí seus dados aí no chat, que nossa equipe vai entrar em contato com você. Para nós é uma alegria podermos, né, servir cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aqui comigo no telão, livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler uma porção grande da Escritura aqui, então queria que você me acompanhasse. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar aqui também. A palavra de Deus diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não estiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob as pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: O que você está fazendo aí? Está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar
a espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós entregamos agora ao Senhor a nossa mente, Senhor, a nossa concentração. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa tornar essas palavras viva, eficaz, sobre cada coração aqui. Pai, que nós possamos ser ministrados de uma forma sobrenatural. Que cada pessoa que entrou nesse lugar, que cada um que está escutando essa mensagem, ou vai escutá-la, possa ser tocado, Senhor, no seu íntimo, de uma forma sobrenatural, uma forma exclusiva, como o Senhor faz sobre cada um. Eu oro e proíbo a ação contrária, Pai, sobre cada vida aqui. Que nós possamos ser alimentados agora de uma forma sobrenatural. Que o nosso espírito encontre, Senhor Jesus, o seu espírito. E nós possamos, Pai, ministrar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja sobre nós e através de nós outras vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos uma porção, considerável aqui da vida de Eliseu, uma parte boa, não tão boa para ele, no momento que ele estava passando, mas aqui nós vemos a mão de Deus sobre Elias. Quem me acompanha, que tem acompanhado aqui vários domingos atrás, eu preguei uma mensagem chamada Riacho Seco, onde nós falamos de um dos momentos do profeta Elias. E agora nós temos uma outra visão, após aquilo que aconteceu com ele, onde Elias, ele foi afrontado, Elias, ele foi profeta na época ali de Acabe e Jezabel, um casal terrível de reis, Jezabel ainda mais que Acabe, E aqui nós vemos o profeta Elias no momento de dificuldade da sua vida, onde, apesar de ele ter feito, os milagres, Deus ter agido, nos capítulos anteriores, e ali, você pode acompanhar onde Deus usa a vida de Elias, e ali os profetas de Baal são envergonhados, e há um mover de Deus sobre aquele lugar, o milagre de Deus vem sobre aquele lugar, e aqueles profetas são mortos à espada. Mas depois de um momento de glória, onde cada um de nós, se estivéssemos naquele lugar, estaríamos aflorados, estaríamos fervorosos pelos milagres. Nós vemos um homem que se escondeu, um homem que, apesar de caminhar no sobrenatural, de presenciar, de ver, de ser um instrumento de Deus, há muitos milagres no qual Deus fez, nós vemos um homem que se esconde, e a palavra de Deus aqui diz que ele primeiro foge para o deserto, e ali o Senhor cuida dele, e depois ele se esconde numa caverna, e ali o Senhor fala com ele. Irmãos, talvez você possa ter pensado, como eu pensei, puxa, um homem que viveu milagres, além de milagres, várias passagens. Elias é um homem considerável, na tradição judaica. Os judeus mesmo, hoje em dia, ainda têm um apreço muito grande por Elias. Elias, na transfiguração, onde Jesus estava e foi transfigurado, ali apareceu Elias e Moisés, as figuras de Elias e Moisés. Então há uma importância muito grande sobre esse profeta, mesmo nos tempos de Jesus, após ele ter já falecido, morrido.
Mas aqui nós vemos um momento de dificuldade. E sabe, irmãos, a primeira coisa, a primeira lição que esse texto me ensina é que todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. Às vezes a gente pinta as pessoas como se fossem sobrenaturais, super-heróis, né? Às vezes a gente pinta que os pastores são, né, uma rocha intransponível, onde nada os atinge, mas nós vemos aqui um homem de Deus, né, com um ofício, né, poderoso, com milagres poderosos. Nós vemos um homem no seu momento de angústia, de aflição, de dificuldade, onde ele se escondeu, onde ele se isolou, onde, né, a sua vulnerabilidade foi exposta. E eu queria falar sobre isso hoje. Talvez nós, né, talvez não, certamente nós vamos passar por momentos de angústias nas nossas vidas, né? Glória a Deus por isso, porque só passa momento de angústia quem está vivo, né? Nós estamos vivos, então, obviamente, nós vamos ter momentos de dificuldade, de lutas, de aflições, né? A palavra de Deus nos promete isso, não é o pastor, né? No mundo tereis aflições. E nós precisamos entender a forma correta de lidar com isso. Nós vemos aqui então um homem que se afastou, que se isolou, que entrou num lugar onde não deveria entrar. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso. E o tema da minha mensagem hoje é: você não está só. Você crê nisso, que você não está só, né? Você crê que talvez o momento de dificuldade que você esteja vivendo ou viveu, né, não significa que você está sozinho ou sozinha, não significa que, né, você deva passar por isso sozinho, porque a forma como você crê e a forma como você age nesses momentos vão ser muito importantes no sucesso ou no fracasso da sua caminhada. E eu queria que nós pudéssemos, à luz desse texto, né, tirar algumas lições que nós vemos aqui, Deus provendo, Deus cuidando desse homem no momento de dificuldade, mas nós vemos também o coração do homem, né, que se abriu para Deus, um homem que se abriu para Deus. E eu queria que a gente pudesse tirar algumas lições sobre isso, amém? Primeiro, né, qual a lição que nós podemos aprender aqui, né, inicialmente nesse texto? O começo do texto diz que, né, Elias, ele confrontou, né, os profetas de Baal. Os capítulos anteriores vai mostrar isso, você pode ler em casa. Talvez na cabeça de Elias, ele poderia pensar: puxa, eu fiz algo grande, eu fiz algo, né, esplêndido. O Senhor agiu na minha vida. Certamente agora as pessoas, né, vão se converter, as pessoas vão ser tocadas por Deus, por esse milagre. E certamente, talvez isso possa ter passado pela cabeça dele. Certamente, tanto Acabe e Jezabel também vão ser tocados. Mas o texto bíblico vai falar o contrário. A palavra de Deus diz aqui que Jezabel se enfureceu. A Bíblia vai falar aqui que ela prometeu que iria acabar com Elias. Sabe, talvez, né, isso frustrou o coração de Elias. Puxa, eu fiz algo grande, eu esperava algo, eu esperava que acontecesse algo, né, grande, eu esperava que os reis, né, tanto Acabe e Jezabel, se convertessem, mas não foi o que aconteceu. Sabe, irmãos, às vezes isso também acontece com a gente. Nós se frustramos porque as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. Nós se isolamos porque nós esperávamos algo
e esse algo não aconteceu. Quantas vezes, irmãos, nós não fizemos o bem, a coisa certa, e as pessoas não valorizaram? Quantas vezes, irmãos, nós não agimos da maneira como deveria, né, agir, da forma que deveria agir, e as coisas não aconteceram, as pessoas não foram tocadas, né, as pessoas não foram ministradas, as pessoas foram ingratas. Quantas vezes, irmãos? Aqui talvez isso possa ter acontecido com Elias. A Bíblia não fala, né, o motivo por qual ele fugiu, né? Aliás, fala que ele estava com medo. Mas um homem no gabarito, né, um homem com histórico de Elias com medo. E o texto então fala que ele foge ao deserto. Irmãos, muitas vezes a gente age da mesma forma. As coisas não acontecem, as pessoas não valorizam, nós não somos, né, satisfeitos por aquilo que esperávamos, e nós então se isolamos, nós fugimos, nós entramos, né, numa contenda, né, com as pessoas e com o próprio Deus. Talvez seja, né, a primeira lição que nós temos que aprender nesse texto, né, é que certamente, irmãos, nós não somos dono, nós não temos o controle sobre a atitude das pessoas em volta. Por mais que você faça as coisas certas, por mais que você, né, dê o seu melhor, nós não temos controle por aquilo que as pessoas vão pensar, agir. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que continuar agindo da maneira certa. Elias então se afastou, foi ao deserto. Lá o Senhor tocou, lá o Senhor o alimentou. E a primeira lição, né, ou a segunda, né, no caso, é que até os fortes se cansam. Como eu já disse, às vezes a gente acha que as pessoas, né, são intransponíveis no seu íntimo, que as pessoas não são tocadas, que as pessoas não se cansam, né? A gente olha, né, puxa, né, como que isso aconteceu? Mas o texto vai falar que Elias, um homem que andava de milagre em milagre, também teve seus momentos de angústia. Aliás, Tiago 5,17 vai falar que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Isso deve causar sobre cada um de nós, né, um pensamento, uma visão de que, puxa, né, até os fortes se cansam. Talvez você esteja num momento de que está cansado, esgotado. Talvez você está, puxa, eu tentei tanto na minha vida fazer isso ou aquilo, né, esse sonho, essa meta, né, ou investindo na minha família, no meu trabalho, investindo no meu casamento, investindo, né, no meu sonho, e você está esgotado, e as forças se foram, e você está como Elias, né, que se isolou, que fugiu. Mas sabe, irmãos, o texto vai falar que no deserto o Senhor cuidou de Elias. Certamente, talvez você esteja no deserto, mas o Senhor está cuidando de você também nesse lugar. O Senhor está te alimentando. O Senhor não vira o rosto para a sua aflição. O Senhor não vira o rosto para a sua luta. O Senhor não vira o rosto, né, para a angústia que está sobre o seu coração. Quem faz isso é o diabo. Quem te expõe não é Deus. Quem cuida de você é o Senhor. Elias foi cuidado no momento de aflição.
O texto vai falar que ele foi alimentado 2 vezes, porque talvez ele estava num momento de tanta angústia que ele não se lembrou nem de comer. O texto fala aqui então que o Senhor, um anjo tocou nele e lhe disse: levante e coma. E sobre a sua cabeça havia um pão assado. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o momento talvez que você está passando hoje é um momento de angústia, mas hoje o Senhor está te alimentando aqui nesse lugar. Jesus é conhecido como o pão da vida, você crê nisso? O Senhor está alimentando você com o pão da vida. Nosso Senhor está sobre a sua vida. Jesus está aqui. A Bíblia vai falar: onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. O Senhor está nesse lugar, irmãos. Então essa é a primeira lição, né, que nós aprendemos, né? Até os fortes se cansam. A Bíblia vai falar então que Deus o encontra nessa solidão. E ali o profeta é cuidado por Deus. Quando todos parecem ausentes, Deus está presente. Ele nos vê, nos alimenta e nos encoraja. Aleluia, você crê nisso? Né? Que o Senhor te alimenta, né? Cuida de ti, que o Senhor te encoraja. Tim Keller tem uma frase, ele diz assim: Deus nunca nos abandona no deserto. Ele vem ao nosso encontro com pão e graça. Você crê nisso? Né? Que Deus nunca nos abandona no deserto. Ele vem ao nosso encontro. Sabe, irmãos, o grande problema é que às vezes a gente se esconde de Deus. A gente se afasta de Deus. Por um problema nosso, nós temos, né, o que nós chamamos de síndrome de Adão. Nós se escondemos de Deus por conta de um pecado, por conta de algo que fizemos que nós sabemos, né, que não agrada a Deus. Mas o fato de nós não se escondermos de Deus, não significa que Deus, né, não está nos vendo. Deus nos encontra na nossa solidão. Talvez você esteja vivendo uma vida de solidão, afastado, isolado, sozinho, sozinha. E a Bíblia fala sobre a dificuldade daqueles que se isolam. O texto bíblico vai falar: aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola não é sábio. Aquele que foge, que se esconde, a Bíblia o compara com alguém que não é sábio. Por isso, né, nós nesses momentos de dificuldade, nós precisamos, né, ao invés de se afastar de Deus, se isolar, nós precisamos entrar num lugar de comunhão com Ele. Lugar de comunhão com Ele. E a gente aprende muitas coisas, irmãos, com relação, né, à solidão. A solidão, ela é maléfica, porque a solidão nos deixa à mercê de pensamentos errados, de visões erradas. A solidão, né, nos faz, né, perder o fogo do Espírito. É o exemplo, né, do carvão. Os homens que estavam aqui, né, quinta-feira comeram carne, né? Aleluia, glória a Deus. A churrasqueira ali, se você tirar, né, uma brasa da churrasqueira e deixar ela isolada, o que vai acontecer com essa brasa? Ela apaga. Muitas vezes, irmãos, o inimigo trabalha nas nossas mentes fazendo isso, nos tirando, nos isolando, né? E ali ele nos ataca, inflige a nossa mente, né? Somos infligidos de dardos, de setas inflamadas do inimigo, porque estamos isolados, fora da comunhão. E normalmente, né, quando a gente percebe que as pessoas, né, começam a se isolar, você já percebe: puxa, essa pessoa não vai se manter em fé.
e é batata. Porque é bíblico. Porque não é sábio. A Bíblia fala sobre não ser sábio. Por isso, que nós possamos aprender. E existe uma diferença, irmãos, porque às vezes as pessoas falam, mas Jesus, saía para orar e tudo mais, Isso uma diferença entre solidão e solitude, Jesus tinha os seus momentos onde ele estava sós com Deus, mas ele nunca estava sozinho. Ele sempre tinha pessoas em volta. Ele tinha seus momentos onde ele ia ao Pai, mas ele caminhava com outras pessoas. Mas ele tinha, uma rede de apoio, ou deveria ser uma rede de apoio, porque a gente vê que os discípulos não eram aquilo lá, mas era uma rede de apoio. E assim, irmãos, eu já estou adiantando um outro tópico aqui, mas nós precisamos então ter uma rede de apoio, pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Você está entendendo? Então Elias vai para a caverna. Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe algo. Elias estava num lugar onde Deus não gostaria que ele estivesse. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor o tirou de lá. O Senhor o tirou daquele lugar. Porque Deus não nos quer num lugar de solidão, irmãos. Deus não nos quer num lugar onde caminhamos sozinhos. Por isso, então, nós precisamos analisar o nosso coração e analisar, puxa, será que eu não estou caminhando sozinho? Será que eu não estou sofrendo tanto porque eu estou sozinho, sozinha? E, irmãos, como eu disse, as lutas, elas vão acontecer, as dificuldades vão vir, as aflições. Mas sabe, irmãos, algo que eu tenho aprendido com a vida, com os irmãos, é que em comunhão sempre é mais fácil. Sempre é mais fácil ter alguém que você pode contar. Torna o fardo mais leve. Ser sustentado. A Bíblia vai falar em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz assim, o Alcance Casais deve usar bastante esse versículo, mas é uma verdade. Eclesiastes 4, 9 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai de quem estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que esse texto mostra é que andar sozinho é um problema. Caminhar sozinho é um problema. E nós podemos, como eu disse, usa-se muito para o relacionamento conjugal, mas em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Em todas as áreas. Sabe, o inimigo, a Bíblia vai falar que o diabo anda ao nosso derredor. Que o diabo, ele fica procurando uma brecha para, nos atacar. E se você anda sozinho, você já deve ter visto isso na internet, ou deve ter acompanhado, aqueles grupos de animais, quando eles estão, fazendo a sua jornada, aqueles que se afastam do bando, são presas fáceis para os predadores. Isso diz respeito também à nossa vida espiritual.
Quando nós se afastamos da comunhão, quando nós saímos, quando nós se isolamos, né, nós se tornamos presas fáceis para o inimigo. E sabe, irmãos, ali ele pinta, ali o diabo, ele faz o que quer. Então, né, não se tem vantagem em andar sozinho. Não se tem vantagem, né, em se afastar. Aliás, o preço é caro. Nós precisamos estar abertos e sermos surpreendidos por Ele. A Bíblia vai falar que Elias foi surpreendido por Deus. Deus falou com Elias. Deus ministrou na vida de Elias. Mas ele teve que cumprir aquilo que Deus esperava que ele cumprisse. Ele teve que sair daquele lugar. Ele teve que ir para o chamado dele, voltar ao chamado dele. Irmão, né, talvez esteja na hora de você voltar para o seu chamado, para aquilo que Deus comissionou você. Algo que Deus colocou no seu coração, algo que você guardou, né, fechou num quarto, né, secreto do seu coração e jogou a chave fora. Talvez você tenha, né, tido decepções, frustrações, mas isso não quer dizer que Deus não deseja agir no seu coração, que Deus não tenha algo para você. Aliás, Deus tem algo grande e maravilhoso. A palavra é repleta de promessas para nós. Você crê nisso? Deus tem algo grande para a sua vida. A palavra é repleta de promessas. O grande problema às vezes é que a gente não acredita nas promessas de Deus. Deus está falando, ministrando, Deus está falando, e a palavra de Deus é a verdade, e nós damos crédito à mentira. E toda vez, irmãos, que a gente dá crédito à mentira, nós, né, damos glória ao mentiroso. Toda vez que eu acredito numa mentira ao invés da verdade, eu estou valorizando o mentiroso. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Enquanto que a verdade, a palavra de Deus, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos dois lados aqui. E às vezes você foi doutrinado, foi ministrado por um mensageiro do inferno que lançou mentira sobre a sua mente, sobre a sua capacidade, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, e você, ao invés de dar crédito na verdade de Deus, você deu crédito a isso, e a sua vida não anda, e você está estagnado, e você está isolado, porque deu crédito à mentira. Mas Deus está restaurando isso hoje, amém? Você crê nisso? Que Deus está restaurando hoje? É hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é para agora, irmão. Deus está restaurando, enchendo o seu coração, né, sobre a verdade dele. Por isso que o texto de Romanos fala, né, que nós temos que ter uma mente renovada. Por isso que nós precisamos entrar nesse lugar, renovar. Por isso eu preciso entrar nesse lugar de concordância com a palavra de Deus. Por isso a gente sempre fala, irmãos, nós precisamos ler a palavra, se debruçar sobre ela. Você precisa estudar a palavra de Deus. Porque quando você não estuda, quando você não lê, quando você não busca, você se torna uma presa fácil para as mentiras falaciosas que hoje existem aqui, nesse mundo. Se você abrir a internet, você tem, de um assunto, milhões de opiniões. Muitas opiniões boas. Mas no meio delas,
O diabo coloca coisas, né? Mentiras. Talvez você tenha na sua casa alguém que lançou uma mentira e ela entrou no seu coração. Você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, você nunca vai dar certo, você não tem, né, preço, você não tem isso, você não tem aquilo, você não consegue. E você tomou aquilo como uma verdade para a sua vida. E o que Deus diz a seu respeito? Porque, irmãos, uma coisa é o que o mundo fala, uma coisa é aquilo que o diabo, seus demônios falam, outra totalmente diferente é aquilo que Deus fala a seu respeito. O que Deus fala a seu respeito? Eu estava conversando, acho que era com a Letícia hoje, ou no nosso almoço, não lembro agora. E daí eu escutei, acho que foi, eu estava escutando uma palavra, e o pastor leu Efésios 1:4. Eu falei, olha, foi o primeiro versículo que eu decorei. Efésios 1:4. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Sabe, irmãos, eu decorei esse versículo há uns, sei lá, desde que eu me converti. O pastor Milton, uma vez na igreja, né, lá em Pinhais, ele fez um desafio. Ele falou assim, eu vou chamar algumas pessoas aqui. Eu acho que o Francis deve lembrar disso. Eu vou chamar algumas pessoas aqui e você vai decorar esse versículo, você vai ter que apresentar e falar esse versículo aqui. E eu com medo, eu era recém-convertido, com medo dele me chamar, e falei, puxa, eu vou ter que decorar um versículo agora, né? E eu decorei Efésios 1:4. Sabe, mas qual é a verdade desse versículo, dessa palavra? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Antes do mundo do mundo ter sido criado, Deus já te elegeu nele. Deus já sonhou com você. Sabe o quanto isso é importante, irmãos? Sabe o quanto isso precisa causar no nosso coração, um impacto no nosso coração? Isso deveria ser algo que nós olhamos assim, e quando vem uma opinião de um mensageiro do diabo, você fala assim, passa. Eu tenho uma palavra no meu coração, eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. Deus me elegeu, Deus sonhou comigo. Essa é a verdade que precisa estar, né, no nosso coração. O problema, irmãos, é que a gente apaga essas verdades de Deus e se apega às mentiras. E se apega nas coisas, né, que foram ditas, lançadas por um momento talvez de raiva, de ira, ou, né, numa flecha, numa seta do inimigo, e nós se apegamos a isso. E nós temos uma vida medíocre, que é fora da média, porque nós se apegamos às mentiras do inimigo. Deus vai mudar sua mente hoje, irmão. Deus vai mudar sua mente hoje. Deus vai limpar, sabe? Limpar, tirar, né, as coisas que foram colocadas aí. Talvez você tenha sido, né, alguém que tem muito apreço por você, alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida, né, um pai, uma mãe, alguém lançou uma palavra que não é a palavra de Deus sobre você, e isso te travou. E isso, né, fez você, né, entrar nesse lugar de aflição. E Deus vai quebrar isso hoje. Deus vai quebrar. Amém? Essa é a terceira parte, né, o terceiro tópico da palavra. Abrir o coração faz parte da cura. Quando Deus pergunta a Elias, o que fazes aqui, Elias? Elias desabafa. Eu tenho sido zeloso, tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu estou só.
Sabe, irmãos, abrir o coração traz cura para a sua alma. Abrir o coração. Porque muitas vezes nós não somos curados das nossas feridas emocionais, porque a gente guarda para si. Que a gente guarda. Você já viu como que o câncer se alastra? Ele começa pequenininho, células, defeituosas começam pequenininhas. Só que aquilo começa a crescer, a se expandir, a sair do limite, a entrar em lugares onde não deveria entrar. Por quê? Porque não foram combatidas? Porque por um erro, uma estrutura do DNA? Mas sabe qual é a lição que nós podemos aprender? É que quando nós não abrimos o nosso coração, quando nós não limpamos as feridas, elas tendem a crescerem e nos impedir de avançar. Talvez você, como eu tenho falado, esteja vivendo um momento de aflição por muitos anos, porque você nunca se sujeitou a abrir seu coração, a ser curado, curada. E você vive, uma vida, mais uma vez eu falo, medíocre. Não é uma forma pejorativa, irmãos, é porque medíocre significa abaixo da média, mas você vive uma vida abaixo da média, daquilo que Deus tem para você, porque você tem um coração ferido, porque você tem um coração que não foi curado, e Deus deseja curar o seu coração. Amém? Você crê nisso? Deus nos chama para um diálogo. Ele quer que nós falemos, que expressamos a nossa dor. Quantas vezes, irmão, você já se lançou para Deus e expressou a sua dor? Puxa, isso é aquilo, eu sou assim, Quantas vezes você se abriu para ser curado, curada? Mas não, hoje eu não posso fazer isso, eu não posso me abrir, eu não posso me expor, eu não posso fazer. Por quê? Porque o que vão pensar, o que vão dizer. Eu preciso ser forte, eu preciso ter essa casca, de me mostrar forte perante os outros, de ter esse coração duro, de não demonstrar dor, de não demonstrar fraqueza. E por causa desse entendimento errado, dessa mentira que foi colocado sobre a sua vida, você não produz os frutos que Deus colocou para você produzir. C.S. Lewis tem uma frase, ele diz assim: trancar-se a si mesmo é a forma mais segura de destruir o coração. Fortalezas, pessoas que não se abrem, que não têm relacionamento, que nem o cônjuge ou nem a pessoa que mais ama ela tem acesso. Pessoas que não expõem-se. Pessoas que não demonstram seus sentimentos. Nós já falamos sobre isso, algumas mensagens já atrás. Hernandes Dias Lopes diz assim: a alma que se cala adoece, mas a alma que se derrama diante de Deus é curada. Amém? Você crê nisso? A alma que se derrama perante Deus, ela é o quê? Curada. Eu creio que Deus está agindo cura aqui, Quando eu falei, quando nós oramos aqui, e não é somente curas físicas, irmãos, curas emocionais, feridas emocionais que estão abertas, que precisam ser fechadas, que precisam ser restauradas. Sabe, irmãos, e o isolamento, o que vai produzir? O isolamento amplifica as vozes erradas da sua alma.
A pessoa está ferida emocionalmente, a pessoa tem uma ferida na sua alma e ela se isola. O que acontece? As vozes dessa ferida são amplificadas sobre o coração dela. Por isso que a pessoa que fere, a pessoa que é ferida, ela fere. A pessoa que machuca, que é machucada, ela machuca. Mas isso diz respeito às suas feridas emocionais. Quem se isola, irmãos, corre o risco de ouvir apenas a sua própria mentira. Não dá chance nem para, outras vozes. Isola-se. Insurge contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia fala, o livro de Provérbios, há uma visão de que a sabedoria é uma tipologia de Jesus. Então o texto está falando que quem se isola insurge contra Jesus. Nós podemos usar essa analogia. Não é isso que Deus deseja para nós, amém? Você crê nisso? O que nós aprendemos também, com esse texto, e voltando aqui, meu Deus do céu, 7:52, Jesus. Eu achei que nós não estamos sozinhos, tão sozinhos o quanto nós pensamos. O texto vai falar que Elias acreditava que ele era o único restante ali. Mas o Senhor fala para ele: não, Elias, existem 7.000 que não se renderam. Você não está sozinho. Essa luta sua não é uma luta de uma pessoa só. Essa luta que você está passando, você não está passando sozinho, não. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Você não passa por isso sozinho, não. Eu estou contigo todos os dias, todo momento. Cada lágrima que você derrama é colocada no meu odre. O Senhor está vendo cada lágrima derramada sobre você, de você. Ele está guardando, diz a palavra. Você não está sozinho. Ainda que você ache, ainda que as circunstâncias digam isso, você não está sozinho. Sabe, irmãos, comunhão é a arma contra o isolamento. Quando vinha esse sentimento, puxa, eu vou me isolar, eu não quero mais saber. Sabe o que você tem que fazer? Ter mais comunhão ainda. Buscar mais ainda comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, pessoas que te levem para o lugar, que estão na mesma direção. Nós precisamos disso. E eu quero concluir essa mensagem. Eu queria já chamar o time de louvor. Que nesse momento de isolamento, quando nós se isolamos, à luz do texto que nós lemos ali, Deus nos dá companheiros de jornada. Amém? Você crê nisso? Lá, 1 Reis, capítulo 19, Deus manda Elias ungir Eliseu, um profeta no seu lugar. Não só Eliseu, Deus manda Elias ungir outros 2 reis. Mas Deus levanta Eliseu para estar junto com Elias. Sabe, irmãos, Deus vai levantar Eliseus na sua vida, pessoas para estar junto com você, para você não estar sozinho. Talvez o Eliseu que Deus vai levantar, e já levantou, é o seu cônjuge. Glória a Deus por isso, É a igreja, é os irmãos. São pessoas, irmãos, para que você não ande sozinho. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então o texto vai falar: sirvam uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros, como igreja. Então, irmão, você que está vendo aquele irmão que está isolado,
sozinho. Você precisa servir Ele. Você precisa ir atrás dEle. Você precisa cuidar dEle. Porque o texto bíblico fala: sirvam-se uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então você percebeu que aquele irmão está se isolando, está isolado, está longe da comunhão. Você precisa chamar: puxa, eu vou servi-lo porque é bíblico, porque eu amo meu irmão. Não ande sozinho, irmão. Mais uma frase de C.S. Lewis, ele diz assim: a verdadeira amizade é um presente de Deus para aliviar as dores da caminhada. Cerque-se de amigos, pessoas que estão no mesmo caminho que você. Exponha-se, abra o seu coração, porque a cura de Deus, como nós lemos em Eclesiastes, você cair, irmãos, por você andar com pessoas, tem uma mão para te levantar novamente. Dura coisa é de quem anda sozinho. Não tem ninguém para levantá-lo. Eu queria que você ficasse de pé, aproveitando a deixa. Sabe, irmãos, foi no começo do ano, eu me senti como Elias. Eu tive um momento, onde minha alma gritou. Tive um momento de dificuldade, assim como Elias. Isso só mostra uma coisa, irmãos: ninguém é super-herói. Eu já passei por algumas lutas internas, outras externas. E a última foi no começo do ano, meu anjo? Eu não queria saber de ninguém, não queria falar com ninguém. Mas Deus cuidou de mim. Assim como Ele cuida de nós. Não é porque eu sou pastor, mas é para todos. Meu Deus é o mesmo Deus que o seu. Ele é Pai. Isso mostra a vulnerabilidade do nosso coração. Isso mostra também uma coisa, irmãos: quanto nós temos que ser dependentes de Deus. Enquanto eu estava me preparando esse sermão, eu lendo um livro do pastor Pascoal Piragini. O tema do o livro chama-se Estou Sofrendo. E tem bem no comecinho do livro tem uma frase, um capítulo, na verdade, que eu anotei aqui para concluir a palavra. Está lá em Jó, capítulo 30, versículo 11. O texto vai falar assim: Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio diante de mim. Jó usa essa figura de linguagem, essa metáfora, dizendo que Deus afrouxou a corda do seu arco. Angustiado, triste, solitário. E ele usa essa figura de linguagem, essa metáfora, dizendo que agora ele não podia atirar suas flechas. Um arqueiro era perder o seu dom, porque não tinha arco. Mas o pastor Pascoal, ele de uma forma usada por Deus, ele faz um comentário sobre essa passagem.
Ele diz: Jó talvez falou algo sem conhecimento. Um arqueiro, irmãos, não anda com a corda, esticada o tempo todo. Aliás, para quem tem conhecimento, não sei se alguém tem, mas os arcos de madeira, se eles estiverem com a corda esticada o tempo todo, eles se deformam. Então o arqueiro sempre afrouxa o laço ou a corda do seu arco. Por quê? Ele afrouxa para manter o arco flexível. Talvez aquilo que você pense que é dificuldade, é luta. Talvez você possa falar: Deus, o Senhor afrouxou a corda do meu arco, me oprimiu. Seja Deus cuidando de você. Seja Deus falando: ei, filho, filha, eu não quero que você se deforme. Eu não quero, que você perca o propósito ou, a forma que você deveria ter. Eu não quero que as flechas que você vai lançar sejam, tocadas por um arco defeituoso. Essa é a grande verdade, irmãos. Essa é a grande verdade. Deus cuida de nós. Às vezes aquilo que a gente pensa que é desgraça é um cuidado de Deus para as nossas vidas. Deus nos alimenta quando caímos. Elias foi alimentado. Deus nos escuta quando desabafamos. Deus escutou Elias. Deus mostra para nós que nós não estamos sozinhos. Deus também coloca aos nossos lados pessoas que Ele escolheu. Se você está cansado e ferido, ou sentindo só, eu queria orar pela sua vida, assim como aconteceu comigo. Eu tive pessoas que oraram por mim. Minha esposa foi uma delas. Eu abri meu coração e eu fui curado. E eu queria orar com você. Puxa, pastor, eu estou num momento de dificuldade. Eu me sinto só. Eu pareço que estou sozinho. Eu não consigo mais caminhar com as próprias forças. Eu queria orar sobre você hoje. Eu creio que Deus está liberando cura. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos impor as mãos. Nós vamos declarar a cura do Senhor. Talvez o Senhor deseja algo para o seu coração. O Senhor deseja algo. Há uma restauração do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que Deus está restaurando o seu coração hoje. Deus está restaurando o seu coração hoje. Uma promessa do Senhor, onde diz: a alegria do Senhor é a minha força. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar a dar valor para as pequenas coisas, para o ordinário, para as coisas simples. Deus vai trabalhar hoje na sua vida algo, vai curar as feridas que foram causadas. E não importa mais por quem foi, como foi, não. Que Deus restaura. Eis que faço novo todas as coisas. Eu te dou um coração novo hoje, filho, filha. Eu restauro hoje sobre ti. Eu coloco hoje sobre ti uma unção. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria que os diáconos ajudassem, a equipe, os líderes, nós pudéssemos orar. Vamos orar em nome de Jesus. O inimigo
tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o pé, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba a muralha, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas vezes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Declare isso. Com muito louvor, 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 com Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra o fim dele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Sim, Deus. Nós cantaremos, Senhor, com muito louvor, com gratidão no nosso coração, das maravilhas que o Senhor tem proporcionado, daquilo que o Senhor está fazendo. Nós cantaremos, Senhor, com todo o fôlego do nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque vemos a sua mão. Pai, abençoa cada um aqui, abençoa a semana, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, que seja uma semana abençoada, Senhor, de cuidado do Senhor, que a provisão do Senhor venha sobre cada um. Pai, abençoa, cuida da Daiane, Senhor Jesus, abençoa ela, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, que o Senhor possa cuidar dela, Senhor Jesus. Oh Deus, cremos que o seu milagre, ele é integral, o seu milagre é perfeito, Senhor. Nós cremos sobre a vida da Daiane, Senhor Jesus. Pai, por isso abençoa ela, Senhor. Toca sobre a vida do Júnior, sobre essa família, Senhor Jesus, que tem servido com tanto zelo e amor, Senhor. Oh Deus, na casa do Senhor. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde. Não se esqueça, quinta-feira nós não temos culto, né? Nós temos as células acontecendo na terça-feira. Amanhã nós temos escola bíblica, amém, irmãos? Amanhã começa um novo módulo, salvação, né? Então te convido a participar, vai ser bênção demais para a sua vida, amém? Que Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor te guarde.